O sistema acaba de implodir lá em Brasília e a notícia que está parando o Brasil é uma verdadeira bomba. O ministro Dias Toffoli foi flagrado em uma situação comprometedora que confirma as suspeitas da Polícia Federal. E meus amigos, o próprio Lula acaba de se confessar, o jogo está acabando. Até a Rede Globo foi obrigada a mostrar o alerta oficial que está vindo lá dos Estados Unidos. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo nesta tarde de quinta-feira, só quero pedir para você compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal, tá? Prestem muita atenção nesse vídeo aqui, é importante que você assista até o final para entender tudo, tá? Olha aí. Para a Globo emitir uma nota em que eles estão simplesmente apavorados por causa das sanções em que os Estados Unidos e o Donald Trump pode fazer com o Brasil, é porque de fato a situação fica complicada e está feia. Eu vou colocar um vídeo aqui do jornalista da Globo News, onde ele traz detalhes com relação a isso, e é algo que tem chamado a atenção não só da cúpula do Supremo Tribunal Federal, mas também do governo federal. É ano de campanha. É ano que o Lula quer sair por cima, quer sobressair por cima e quer achar que está tudo bem, que está tudo certo, que as coisas no Brasil vão acontecer sem interferência nenhuma nas eleições. Nós estamos falando aqui de eleição. Nós estamos falando aqui de processo eleitoral. E eu quero trazer esse vídeo para que a gente possa discutir sobre ele. Vou colocar o vídeo da Globo News. Uma nova ameaça ao Brasil por meio de comunicados nas redes sociais. O texto foi publicado em uma conta da gestão de Trump pelo secretário de Estado. Isso foi agora há pouco. Secretário de Estado. Não é um... Porque quando a gente coloca aqui que os conselheiros de Trump postam alguma coisa, as pessoas vêm aqui na página e falam, Alberto, mas isso é o conselheiro, agora é o secretário de Estado, e aí? É o cara que está com a caneta na mão do governo, e aí? Olha só o que o secretário de Estado americano colocou lá em relação ao Brasil. Isso. Subsecretário, ele fala o seguinte, ó, o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito tempo esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Preste atenção, gente. Olha o assunto que está em pauta. Olha aqui o que a Globo News traz à tona. Governo Trump envia novo aviso a Moraes e Lula. Olha o que o secretário de Estado posta e disse que aconteceu. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito tempo esperada pela Suprema Corte, pelo Alexandre de Moraes e pelo governo Lula. Ele está dizendo, a carta já está aí. Vocês estão continuando fazendo ataque em cima do Bolsonaro e à liberdade de expressão e ao comércio americano. Gente, eles querem taxar tudo, taxaram desde ontem todas as plataformas de marketplace. Você vai ver muita gente abandonando Mercado Livre, AliExpress, Shopee, porque não aguenta mais pagar imposto. E quando fala de pagar imposto, a gente precisa ficar revoltado com essa situação, porque não retorna nada para você. Não é porque quer vender sem imposto. Não, é porque nós pagamos impostos no Brasil o dia inteiro, na conta de água, na conta de luz, no pãozinho, no café, na carne, em tudo. E o que retorna para você? Só escândalo de corrupção. E aí os Estados Unidos vão estar errados? Tais ataques são uma vergonha, estão muito longe da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estaremos observando atentamente. Presta atenção quando ele diz aqui, ó, esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula. Vamos entender do pontual, então, qual é ali a importância que tem essa publicação por rede social, que a gente sabe que é o modus operandi do Trump, mas quando a gente vê essa mensagem chegando agora à noite. É estranho, porque não é uma figura de da Globo. primeira... Peraí, claro, agora tem que fazer a ressalva. Olha o desespero da Globo. Primeiro escalão, não é um secretário de Estado. É né? o que eu disse. É um subsecretário de Estado que é a autoridade de diplomacia pública do Departamento de Estado. Diplomacia pública quer dizer que ele faz a relação entre os Estados Unidos e os outros países. Mas ele é uma figura desconhecida. Olha o desespero o nome dele é Darren Beatty. Ninguém tinha ouvido falar nele. Então é muito estranho como é que aparece, de repente, um comunicado desses com afirmações muito esdrúxulas, né? Que esdrúxula por quê? Esdrúxula, olha o momento que nós estamos vivendo no Brasil, olha o desespero da Globo.
A Suprema Corte de Moraes é uma coisa muito sem Não é? Sem A Suprema Corte é de quem? Quem que dá canetada manda prender todo mundo a hora que quer? respeito às normas básicas, né, da diplomacia. É um tratamento meio coloquial demais, né? Para uma comunicação diplomática. Quando é eles, aí é. Não é né? dirigido a ninguém. Não é dirigido ao Brasil. É estranho. O que eles estão querendo com esse comunicado? Não... Estão querendo dizer que vão interferir nas eleições do Brasil. É isso que eles estão querendo dizer. Desde o começo da semana eles estão falando isso. Que eles vão interferir. Que eles vão acompanhar. Mas isso é um assunto que está vindo à tona agora, mas já tinha sido comentado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo desde o ano passado. Que quando chegasse perto da época da eleição, os Estados Unidos iam interferir. Então, basta acreditar para a coisa acontecer. O Daniel Vorcaro está com pressa de fechar o acordo de delação premiada. Os advogados dele dizem que querem fechar tudo em 60 dias, o que para a Polícia Federal e para o Ministério Público é um prazo bem curto, já que nesse tipo de negociação a tendência é o delator começar escondendo coisa para depois ir entregando as informações. Mas nesse caso, o Vorcaro tem um estímulo bem concreto para acelerar o processo. Na verdade, bilhões de estímulos. Tudo porque, enquanto o Master faturava os tubos prometendo rendimentos impossíveis para os investidores, ele foi desviando dinheiro para uma rede de fundos em nome de empresas fictícias mundo afora, muito bem montada, justamente para dificultar o rastreamento. Nas contas que o próprio Vorcaro andou fazendo para algumas pessoas, mesmo depois que ele foi preso pela primeira vez, ele ainda tinha uns 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo. E para fechar o acordo, ele vai precisar devolver o que desviou. E para isso ele tem que indicar onde estão os recursos para a justiça poder bloquear e resgatar tudo. Só que agora que ele está sem condição de movimentar essa grana, ele está com medo que os gestores ou outras pessoas que tenham acesso a ela simplesmente esvaziem as contas antes dele fechar a colaboração premiada. E quanto mais demora para fechar, maior o risco de sumirem com dinheiro. Só que quanto menos dinheiro ele tiver para entregar, mais difícil fica dele sair da cadeia. Para completar esse rolo, o liquidante do Banco Master também está caçando os bens que o Vorcaro escondeu por aí. Quase 5 bilhões de reais em imóveis, barcos, aviões, joias, que ou ele vai perder ou vão ser bloqueados antes pela justiça. Outro problema, gente, é que nessa negociação não basta só devolver o dinheiro. Os investigadores já avisaram que se a delação não for completa, também não vai ter acordo. Isso quer dizer que não tem como o Vorcaro não falar de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, dos seus amigos do Centrão, como Ciro Nogueira, o Antônio Rueda e o Davi Alcolumbre, e um monte de outras pessoas que ele talvez preferisse salvar. É muito nó para desatar. E é justamente por isso que a única coisa que a gente pode garantir é que essa história ainda vai render muitos capítulos emocionantes. Não é à toa que tem um ministro muito próximo do Lula, um ministro muito importante, que está insistindo para ele não ser candidato. O PT, a esquerda, está em pavor, porque o Lula não consegue mais discursar, falar. A idade chegou, gente. E vamos lá, com a idade chegando, o Lula perdeu uma capacidade que é muito importante para ele, a de mentir. Ele está falando a verdade agora, ele está cometendo um sincericídio atrás do outro. Traficantes são vítimas dos usuários, se tá caro não compre, se você está endividado, pare de gastar. É uma besteira atrás da outra que esse cara fala. E agora, num discurso que ele estava dando ontem, ele admite que não é honesto. Você está achando que eu estou exagerando? Então tá. Esse é o trecho que está viralizando da fala do Lula. É esse tipo de comportamento que está causando terror, né, que está assustando as pessoas mais próximas dele. Porque o Lula, quando ele pega o microfone, ele fala uma besteira. Nesse momento aqui, ele admite que ele não é honesto. Escuta aí. Tá cheio de jovem na idade de vocês que fica na internet todo dia. Ah, nenhum político presta. Todo mundo é ladrão. Todo mundo é corrupto. Todo mundo. Então eu queria pedir para vocês o seguinte, em benefício de vocês. Quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale. Realmente a rejeição está acertando ele, né? Para ele estar falando isso, ó, quando vocês acharam que eu não presta, que o meu povo não presta, que o Camilo não vale nada, a rejeição realmente está afetando a capacidade do Lula de pensar. Os deputados. E o Olavo de Carvalho tinha falado isso, viu? Que a rejeição ia tornar Lula doido. Não vale, que o prefeito não vale. Ainda assim,
não desistam da política, entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Peraí, vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Ou seja, eu não sou honesto, mas vocês são. Então entrem pra política. Vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Ai, Lula, você tá um cara sensacional, irmão. Você tá ajudando demais a gente. Por favor, continue. Sidônio, eu tô do seu lado. O Rui Costa jogou pra cima de você essa batata quente, mas não é sua, Sidônio. Você tentou fazer um milagre. Você até conseguiu diminuir a rejeição dele lá atrás, mas, Sidônio, não tem como, cara. O cara não se ajuda. Entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Então não se acovardem, entre na política, escolhe um papel e todo mundo pode assumir responsabilidade, sobretudo para desmontar a... Bom, desmontar o quê? A corrupção que você aprontou, porque a percepção da população é que nós voltamos a ter um governo corrupto, a insegurança voltou a ser um dos principais problemas da nação, o preço dos alimentos e o custo de vida voltou a subir, e a sua rejeição não para de subir, não é por culpa do Sidônio, uma comunicação que não sabe entregar o que você está fazendo, mesmo que você não está fazendo nada. E quando finge que fez, na verdade, é um esquema de corrupção, como é o caso do Gás do Povo, o Gás para o Povo. É um esquema de corrupção que você criou para simular que estava ajudando a população e o tiro saiu pela culatra. Então, Lula, é um produto vencido. As pessoas não te querem mais. Até a esquerda não quer mais saber de você. Já entenderam que está na hora de você pular fora. O que eu acho que vai acontecer? Que tá um movimento crescente no entorno do Lula. Para ele não sair derrotado nessa eleição, que seria um terrível fim para sua vida política, o ideal é que o Lula não seja candidato e coloquem outra pessoa. Aí já começam a ventilar aí o nome do Haddad, até o do Camilo Santana, esse que está na frente do MEC agora, que está envolvido aí nos escândalos de superfaturamento de kits didáticos, que envolve também a nora do Lula e o filho do Lula. Tá? Esse é o pessoal aí que eles estão começando a pensar em colocar como candidato à presidência. Por quê? O Lula não consegue mais falar. Ele não consegue fazer a única coisa que eu colocava à frente dos outros, que era mentir. Ele está cometendo um sincericídio atrás do outro e agora ele fala, na maior naturalidade, que ele não é honesto, que seja a pessoa honesta que você quer que eu seja. E aí, lembra quando ele falou assim que eu não vou enganar o povo mais uma vez? Ninguém importou, achou que era um deslize, né? Eu não vou enganar o povo. Quando ele dizia que mentia do número de crianças nas ruas do Brasil, que tinha 30 milhões de crianças nas ruas do Brasil, e uma mentira da ontem, inclusive foi o dia dele, né? O dia do Lula. Só que o Lula agora, se ele não conseguir mentir, se ele continuar no sincericídio, não tem como ele ser candidato. Pessoal do PT, vai ser uma surra que vocês vão levar, me desculpa. A gente não está precisando nem trabalhar. Sabe, o nosso trabalho de divulgar a podridão do PT e do Lula está sendo muito facilitado, porque o Lula está fazendo isso por nós. O Lula está nos ajudando a derrubar o PT de uma vez por todas. Então façam uma reunião aí, pensem com carinho se vale a pena colocar o Lula como candidato. Olha a bomba que a Folha de São Paulo acaba de soltar. Ontem nós soubemos, pela própria Folha de São Paulo, que o ministro Moraes voou pelo menos 8 vezes, junto da sua esposa, nos jatinhos do Vorcaro durante o ano passado. Agora, a Folha de São Paulo traz a informação de que sabe quem mais voou nos jatinhos do Vorcaro? Quem mais? O Toffoli. É isso mesmo. E o Toffoli não é só que voou, não. Ele voou para ir para o Taiaiá, para ir para o resort, para ir para o cassino dele. E mais, ele voou no mesmo avião em que voou o ministro Moraes. Eu vou te dar detalhes dessa história toda agora e te contar como isso complica e muito a situação do ministro Toffoli. Eu sou André Marcília, advogado comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha e fortaleça a nossa comunidade. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros, a Folha de São Paulo traz a informação de que há registros de que no dia 4 de julho de 2025, o ministro Toffoli voou no avião da Prime Aviation, que é a empresa do Vorcaro, dono do Master. Há registros, documentos de que o Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 horas desse dia e
informações da ANAC, não é invenção, é informação da ANAC. O avião com prefixo PRSAD decolou às 10h10 da manhã para Marília, cidade natal do ministro, e cidade, como a gente sabe, próxima ali do Taiaiá, fica a 150 quilômetros do tal do resort do Taiaiá. Nesse mesmo dia, seguranças do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, foram deslocados para Ribeirão Preto, que é onde fica o resort Taiaiá, e foi para quê? Foi a pedido de uma autoridade, segundo informações oficiais, ou seja, a pedido do Toffoli. Ou seja, ele voou no avião do Vorcaro, ele voou mobilizando seguranças e ele voou para o Taiaiá. Para quê, o ministro Toffoli? Para jogar bacará ali no cassino? Ah, pelo amor de Deus, sério mesmo? E mais, o avião com esse prefixo PRSAD é o mesmo, segundo o cruzamento de dados do DCE e da ANAC, que são os órgãos que regulam a aviação, é o mesmo avião que levou o ministro Alexandre de Moraes de São Paulo em 3 ocasiões, segundo inclusive reportagem de ontem da Folha de São Paulo. Meus amigos, a situação fica complicada, não adianta mais esses ministros darem notinha para cá, darem notinha para lá, falarem que não estavam, está documentado, são dados da ANAC, são dados cruzados que mostram que esses voos aconteceram e que aconteceram com esses ministros. Então agora, como é que o ministro Toffoli, que diz que não conhece o Vorcaro, não é isso que ele falava? Eu não conheço o Vorcaro, ele diz em nota que ele era sócio da Marit, mas não recebeu dinheiro, não tinha relação, não era amigo do Vorcaro. Se não era amigo, como é que viajava no avião dele? E o ministro Moraes? Não tenho nada com isso. Como é que estava então nesse mesmo avião? Os cruzamentos de dados deixam claro que houve esses voos e que houve esses voos com os ministros. Então, agora a coisa fica mais complicada. É bem possível que volte à tona, que volte à baila a possibilidade que estava bem forte há um mês atrás do STF rifar um desses ministros. Inclusive, a ala podre do STF rifar um desses dois ministros, o Toffoli ou o Moraes, e rifar para que eles parem de constranger essa ala. Essa ala que forma, e a gente sabe que forma facilmente uma maioria lá dentro do STF, não quer os holofotes da mídia. E se tiver os holofotes da mídia, talvez corte na carne para seguir governando o país sem interrupção, sem intromissão, sem invasão dos olhos atentos e vigilantes de todos nós. Então volta à baila a possibilidade, com isso e com essas informações incontestáveis, volta à baila a possibilidade de que um dos ministros caia. Caia não por impeachment, talvez caia por eles mesmos arrancarem, cortarem, tirarem um anel para permanecer o dedo, ou cortar um dedo para permanecer a mão, já que eles são aliados do governo federal, isso não lhe seria estranho. Se você gosta das minhas análises, gostou desse vídeo, tem um convite, entra na descrição ou no comentário fixado e clica no link que está ali. É a minha comunidade. Veja o que é, se inscreva e venha fazer parte. O governo tem que fazer mais. O Lula recebeu fora da agenda o Daniel Vorcaro no final do ano passado. Está o filho do Lula, o Lulinha, sendo investigado por suas conexões com o careca do INSS, um personagem central do assalto contra os aposentados. O Lulinha se defende com silêncio. O Sidônio não tem nada a ver com isso. O Lula frequenta o noticiário, por vezes, com declarações que contribuem muito para esse mau desempenho nas pesquisas. Ainda outro dia, ele estava a declarar, fazer uma declaração, ele fez uma declaração que parecia culpar os consumidores pelo superendividamento, como se não houvesse taxa de juros, como se não houvesse déficit fiscal que contribui para a manutenção das taxas de juros na Lua. E ele falou lá, tudo a gente vai comprando, é R$50 ali, 30 acolá, R$40, parece que não é nada, mas depois você chega no final do mês, soma tudo, a quantidade de pouquinhos vira coisa grande, e aí a gente fica zangado. Trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada. Aí vocês xingam quem? Xingam o governo. Com essa declaração, o Lula parece que coloca a culpa pelo superendividamento no colo do consumidor.
É como se ele quisesse dar um tapa na cara da pessoa que está lá super endividada, procurando uma saída. São declarações que não contribuem. E o Sidônio tem pouco a ver com isso, com essa espontaneidade verbal do Lula. Agora está o governo correndo atrás, aí vem com um programa, vamos fazer um novo programa aqui contra o superendividamento. Vamos fazer aqui, vamos turbinar o Vale Gás. Vamos melhorar aqui o financiamento dos imóveis para classe média. De remendinho em remendinho, fica a impressão de que o governo está correndo atrás do prejuízo e as pessoas não estão gostando do que enxergam. E o próprio ministro Rui Costa, que atribui responsabilidades ao Sidônio Palmeira, durante a campanha, o Lula prometeu zerar a fila do INSS. A fila de gente que está buscando aposentadoria, benefícios como salário, desemprego, doença. O Lula assumiu, estava lá em 900 mil pessoas, quase 1 milhão. Agora está roçando os 3 milhões de pessoas. O Lula prometeu em campanha que ia criar a autoridade climática. É uma proposta da ministra Marina Silva, que morreu numa gaveta do Rui Costa. Então, o ministro também deve notar que o Sidônio Palmeira não tem nada a ver com isso. O governo pode melhorar a sua comunicação, mas não é tudo culpa do Sidônio Palmeira. Há uma série de equívocos do governo que se somam a um certo cansaço da imagem do Lula que levam a esse quadro, né? O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022 isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem aos usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar 2 efeitos práticos do que pode estar por vir. Eu falei que ia fazer e fiz, porque é inaceitável que um Senado no qual 2/3 estejam agora buscando a reeleição, ou para o próprio Senado, ou para governo de seus estados, cometam esse absurdo de aprovar o BCIAS para o STF. Isso é inaceitável, é um tapa na cara que a gente não vai aceitar.
Bessias, o cara que foi o office boy para levar o documento ao Lula, lembra daquela gravação que foi interceptada? No qual o Lula estava prestes a ser preso e a Dilma usou o Bessias para enviar o documento, colocando ele como ministro da Casa Civil. O office boy do crime, aquele que... Essa que eu faço questão de mostrar. O Bessias, aquele que fez questão de proteger os ladrões do INSS. Enquanto advogado-geral da União, o cara protegeu, impediu a fiscalização, cuidou para que os velhinhos continuassem sendo roubados. Que inclusive ia ser convocado na CPMI do INSS, só não foi porque o Lula blindou. Pois bem, eu falei que ia fazer um placar para a gente poder acompanhar os senadores. E o placar está feito. Tá aqui, galera. Votos senadores. Indicação de Jorge Messias ao STF. Tá? O placar, vou até colocar aqui em cima se você quiser ver, vou anotar aqui, melhor ainda. Eu vou anotar aqui porque isso aqui não será aceito, mas é de forma alguma. Cadê a porcaria do trem aqui? Tá aqui, ó. Nós vamos ter que... aqui, Bessias, tá aqui, Bessias, aparece aí pra gente, tá aqui, ó. Votossenadores.com.br Bessias. Bessias, que é o nome que a Dilma chamava ele. Aqui você vai saber como que tá o placar nesse momento da posicionamento dos senadores do Brasil, aqueles que estão buscando a reeleição agora, de como está o placar em relação ao apoio, né, dele ao Senado. Nós temos apenas 14 contra, e aqui estão os 14 guerreiros, pessoas de bem, que estão contra o senador. E aqui nós temos os a favor. Vamos lá, só tranqueira, gente. Olha quem está a favor do Jorge Messias, o que protegeu os ladrões do INSS, o que levou o documento, o que cara que apoia o aborto, legalização das drogas, que trabalhou para censurar o Brasil. Vocês não estão entendendo, esse cara vai virar pior que o Alexandre de Moraes. E aqui, as pessoas que eu peço para que vocês conversem. Vou até aumentar aqui e vou tirar a minha imagem. Porque isso aqui é o foco que eu quero falar para vocês. Esses daqui são os senadores que ainda não se posicionaram. Eu não teve contato com eles, eu peguei essa matéria do Poder 360, a gente vai começar a entrar em contato com eles agora. Mas esses são os senadores que ainda não se posicionaram, que ainda não responderam. Eles não tem como sair batendo, não é para bater em ninguém. Mas se você escolher qualquer senador aqui, vamos pegar, por exemplo, o Cid Gomes. Não, o Davi Alcolumbre esquece, né? Porque não tem salvação não. Vamos pegar o Efraim Filho. Se você for aqui, você vai poder ir no Instagram dele. Você tá entendendo? Vai ter o link aqui embaixo. Você vai no Instagram dele. Então aqui você tem os links. Você tem e-mail, Facebook, X, telefone do gabinete. Todas as formas que você quiser para entrar em contato com essas pessoas. Marília Gabrilli, você vai lá, Instagram dela. Tá aqui o Instagram da Marília Gabrilli. Você pode deixar aqui os seus comentários. E-mail também, ligação no gabinete. Se você clicar aqui no telefone, aí vai para o outro aplicativo, né? Melhor não fazer isso aqui. Então tá aqui, ó, votossenadores.com.br/Bessias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas se você estiver assistindo esse vídeo de algum lugar que não tenha descrição, que não seja na rede social, é só você digitar isso aqui, ó, votossenadores.com.br/Bessias. Vai lá, lá você vai ter acesso ao placar. À medida que o placar for mudando, a gente vai informando. Se eles alcançarem 41 votos aqui a favor, nós vamos ter o Alexandre de Moraes 2.0 no STF. Eu não quero nem saber quem é que está apoiando, quem é que não está apoiando. Esse cara não pode entrar. Ele é totalmente ideológico. Não se engane porque ele fala que ele é evangélico. Aí eu tô vendo algumas pessoas, mas ele... Pelo amor de Deus, esse cara defendeu o aborto, ele fez um relatório a favor do aborto. Esse cara defendeu o ladrão dos velhinhos. Pelo amor de Deus, esse cara ia salvar o Lula com um documento lá, a mando da Dilma. Censura, esse cara é responsável por boa parte da censura que está acontecendo no Brasil. Então, vamos voltar aqui minha imagem. Tá dado o recado, nós vamos mobilizar agora, votossenadores.com.br/Bessias, que é o jeito que a Dilma chama ele, né? Nós não vamos deixar esse cidadão aqui virar ministro do STF. O que é o plano aqui, galera? Segurar essa indicação até o ano que vem, porque daí o Flávio entra indicando o ministro do STF. É isso que nós precisamos fazer. Flávio já vai entrar na presidência, já de cara, indicando um ministro do STF. Então, espalhe esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição e vou deixar fixado nos comentários também. Pessoal, a coisa tá muito feia, por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para ajudarem a compartilhar. A gente precisa fazer essas informações chegarem
ao máximo de pessoas possível. É importante, tá? E pessoal, eu vi uma notícia aqui, eu queria trazer para vocês essa informação, achei importante, relevante. Olha só, essa farsa aqui está dando o que falar. A inocente face da vigarice. Há quem afirma que o ex-influenciador Felca, atualmente objeto de decoração da Globo, tenha se bandeado para a esquerda. O bom rapaz tem sido acusado pela ex-namorada de manipulação, de ser um psicótico consumidor de conteúdo para ser delicado, adulto e ter arruinado a vida dela. O santo doou seu nome e a sua alma para a lei, Felca, que está causando um enorme estrago entre seus próprios amigos e, claro, para o país. Destilando ódio, o cara vai metendo louco, diz que detesta surfistas e que o país deveria se separar e uma bomba ser jogada no sul, destruindo inclusive a cidade onde ele nasceu. Acho particularmente que Felca não se bandeou para a esquerda, mesmo porque seria injustiça. Nem a esquerda merece e aguentaria um tipo desse. Então essa, denúncia da ex-namorada dele tá dando o que falar e realmente as acusações dela são muito graves. Com certeza agora ele vai atrás da justiça, vai fazer com que ela prove o que ela tá falando dele, mas tudo que tá saindo contra ele é muito perigoso e eu queria mostrar pra vocês e perguntar pra vocês o que vocês acham sobre essas denúncias, o que ela está falando, realmente parece estranho, Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento, é importante que você não se cale diante disso tudo que tá acontecendo no Brasil, alertas lá de fora, Dias Toffoli e Moraes, ministro do STF cada vez mais encurralados, o Lula mais uma vez deixando mostrar a sua verdadeira face. Comenta aqui, tá? O que você pensa sobre tudo isso e claro, se inscreve aqui nesse canal porque temos notícias todos os dias.